A gente consome o jornalismo hoje na palma da nossa mão, em tempo real, num excesso absurdo, né, de informação. Você é bombardeado como nunca. Não bastava mais você produzir uma matéria bem feita. O importante era você produzir volume. Discutiu-se muito, na época dos fake news, a necessidade de incluir uma disciplina no ensino médio, por exemplo, para que você forme uma camada de leitores mais crítica. Que ela não seja um leitor que acredita em tudo que lê. Esses mecanismos de checagem de informação são cada vez mais necessários, né? Talvez eu acho que o nosso desafio como pais hoje é formar indivíduos críticos. Acho que o grande pulo do gato é ensinar a importância de perguntar. O portal é um jeito antigo de você navegar, mas é uma âncora, né? A bem da verdade, é o porto seguro. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber a Manuela Pereira. Ela é jornalista executiva de produtos digitais com mais de 20 anos de experiência em estratégia de conteúdo para marcas e veículos de comunicação, com foco em informação, prestação de serviço e entretenimento. Já trabalhou para empresas como TV Globo, Band, Agência Léo Burnet, Ogilvy, e hoje ela é head de conteúdo do Portal Terra, que inclusive estamos chegando lá. E aí, hoje, quer dizer, na verdade, o Terra, propriamente dito, acabou de, saiu o Comscore agora com os maiores portais do país, com 79 milhões de usuários únicos, que é mais de 2/3 aí da internet brasileira. Então já fica aqui o parabéns aqui para o Manu, pelo todo o trabalho aí, dos parceiros também que fazem parte aí do Terra. Manu, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco desses 20 anos, né? A gente estava contando um pouco aqui no backstage, né? Um pouco da como é que você começou nisso daí. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa transformação radical aí que teve na forma de consumir, né, jornalismo nesses últimos anos, né? Então, eu acho que esse é um tema que acho que muita gente quer saber. A gente que foi testemunha, né, ocular ali, né, de toda essa transformação. E eu queria dar esse ponto no jornalismo, assim. Como é que foi essa transformação? E você, com certeza, né, fez parte aí desse movimento. Legal, André, obrigada por me receber aqui para a gente bater esse papo, tomar esse café sobre comunicação, né? Vindo para cá, estava tentando trazer um pouco desses conceitos da comunicação, li um pouquinho ali, relembrei um pouco de McLuhan, né? Porque eu acho que ele acaba sendo meio que um visionário do que tudo que a gente vive hoje e que a gente aprendeu lá no módulo 1 da Faculdade de Jornalismo, de Comunicação, de Publicidade, porque começa todo mundo junto, né? Comunicação, McLuhan todo mundo sabe, né? Passou por ele. E aí é um cara interessante porque ele traz um pouco dessa visão dos meios de comunicação e como que eles se moldam e se transformam, né? O meio é a mensagem. Hoje a gente consome aqui o jornalismo, né, plugando um pouco desse meu devaneio com o que você perguntou, a gente consome o jornalismo hoje na palma da nossa mão, em tempo real e num excesso absurdo, né, de informação. Você é bombardeado como nunca. Antigamente, há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, a gente esperava o fechamento do jornal, ia para a banca para ver se já tinha saído. Às vezes tinha aquela banca da Praça Pan-Americana, que o jornal chegava primeiro. Aqui, quem mora em São Paulo, né, sabe disso. O jornal chega lá primeiro. Então, quem estava na expectativa de receber uma matéria, tinha dado alguma entrevista, queria ver um grande furo, às vezes ficava lá esperando chegar o jornal para ver se tinha saído, se estava lá a notícia. Hoje você não precisa nada disso, as notícias elas chegam em tempo real. E eu vivi isso nos tempos que eu comecei, anos 2000. Eu entrei no UOL em 2001, a gente falava aqui, tinha acabado de cair as Torres Gêmeas. Esse momento, eu acho que foi muito marcante, acho que a queda das torres, porque conectou o mundo inteiro ao mesmo tempo numa mesma notícia, que foi, né, o atentado lá do 11 de setembro, nos Estados Unidos e tal. Quem tinha notícia em tempo real não esperava fechar o jornal, ia soltando.
Era a Globo News, foi a grande prova de fogo da Globo News, né? Soltar aquele noticiário com o que tinha, boletins, repórteres e tal. E a web, a internet, né, estava vindo também nessa mesma época. E ela surfou muito dessa onda. Por que eu tenho que esperar fechar o Jornal Nacional para dar a notícia às 8 horas da noite? Por que eu tenho que esperar fechar a Folha de São Paulo para no dia seguinte você ler a matéria? Então, a partir desses episódios, a gente começou a soltar as informações com o que tinha. Essa transformação do jornalismo, você tinha o lead, às vezes você tinha uma informação, não importa, solta ela e coloca assim, em atualização no pé, dizendo que você está crescendo. Torna transparente para o seu leitor que essa matéria foi atualizada às 19h54. Porque também era uma forma também de... Porque o leitor não estava acostumado, né? Ele lia a matéria e falou assim, putz, mas eu li isso agora, eu não tinha. Podia causar... Eu fui enganado. Por que mudou? Era a mesma matéria. Como é que mudou a informação? Então a gente começou a tornar transparente a atualização da reportagem, né? E isso só para citar um exemplo, né? Do quanto que o jornalismo... se transformou depois da chegada desses meios de comunicação mais instantâneos. Primeiro, né, a internet convencional no seu desktop, depois na internet na palma da mão do celular, dos smartphones. Aí acelerou ainda mais, né? E como gestão de comunicação, um ponto interessante... é que não bastava mais você produzir uma matéria bem feita. O importante era você produzir volume. Então, tudo começou a se pautar pela quantidade de informações e antigamente falava assim, fala-se ainda switch, né? Você pega um caso e vai suitando. Então, sei lá, caiu o avião da TAM, né? Aquele episódio que a gente teve. Tem a notícia da queda do avião, tem a notícia do familiar, tem a notícia do sobrevivente, tem a notícia... Então, todos os desdobramentos que surgiam a partir desse episódio passaram a alimentar esse veículo digital, né? Então, eu vejo essa transformação do meio e da mensagem, né? O meio propiciando... Essa aceleração da distribuição e a mensagem também mudou, porque aí vale tudo. A notícia do parente, do piloto, quem estava dirigindo, todos os desdobramentos possíveis, né? Perfeito. Eu vou botar mais 2 elementos aí nessa transformação, que é mais ou menos decorrente do que você fala. A partir do momento da quantidade... Quer dizer, um dos grandes... Né, o alicerce do jornalismo é você apurar, né, a verdade, se é factual, se aquilo foi real. Se aquilo... Então, com essa maneira frenética de atualização, como é possível checar um pouco se aquilo efetivamente tem lastro, né, de verdade, se aquilo efetivamente... Ou não, ou é impossível hoje, né, da forma como está hoje, é impossível checar uma por uma se é a verdade. Isso é uma coisa. E o segundo ponto é se também a parte dos... Antigamente, né, você tinha sempre a opinião do jornalista, né? Então, assim, eu sou da época do Mino Carta, né, do Luiz Nassif, sempre a opinião. E você começa a perceber que começa a ficar mais rico a curadoria dos comentários diversos sobre aquele assunto. Então eu queria que você comentasse esses 2 aspectos. O primeiro, da como checar a veracidade de tudo que está mandando para não perder um pouco o laço do jornalismo, né? Transformar a diferença entre jornalismo e conteúdo, né? E o segundo, se essa parte da interação dos usuários e isso faz com que também fique mais rico a pauta, né? Não necessariamente apenas o assunto, mas ele comentado fica muito mais saboroso para a audiência. Uhum. Olha, hoje esses mecanismos de checagem de informação são cada vez mais necessários, né? Eu tava batendo um papo com o Sérgio Ludic, que é do Projeto Comprova, que é não sei se você conhece, mas ele é um pool de veículos de comunicação que se reúne para checar
a veracidade de alguma informação, de várias informações. É interessante porque você não faz isso sozinho, você faz em pool. Hoje em dia, porque é muito difícil mesmo. Então, é quase que um trabalho de investigação fina. Quase que você está trabalhando não só com jornalistas, mas com peritos em informação verdadeira. Então, porque hoje com inteligência artificial, você consegue manipular uma imagem. Como é que você descobre que uma imagem foi manipulada? Você tem que chamar um perito em Photoshop, sei lá, em imagem, que vai te falar que aquela imagem pode ser... Mas hoje são tão bem feitas que é difícil também você conseguir identificar. Então, é uma disciplina hoje de fact-checking que fala, né? Que tem hoje várias agências, tem Lupa, tem Aos Fatos, parceira aqui nossa, do Terra, mas enfim, o Projeto Comprova, que não trabalham sozinhos, é caro, é um trabalho, nesse caso do Comprova, é o esforço de vários veículos para, às vezes, em cima de um artigo, de uma notícia, e para fazer, às vezes, busca reversa, para ver se essa notícia teve como base algum factoide mentiroso. Eu estava ouvindo, eu adoro aquele podcast, o Rádio Novelo Apresenta. E o episódio dessa semana era a história de um apresentador de TV daquele, chamava Art Attack, que é um programa do canal Disney Channel, que era um rapaz brasileiro que apresentava esse programa, que foi dado como morto. E ele começou isso acho que 2018, mais ou menos, antes assim, até da pandemia. E ele começou a receber mensagens se estava tudo bem, e aí ele estava fora do país, não sei o quê. Enfim, o fato é que ele foi dado como morto, tinha circulado essa informação por aí, que ele tinha morrido, e eles estavam... tudo bem, ele entrou no Instagram dele e falou, não, gente, eu estou vivo, tal, mas ele ficou muito perturbado. Ele falou assim, de onde surgiu essa história que eu morri? E aí alguém foi descobrir, fazer uma busca, que existia um mito de que esse programa Art Attack é um programa em vários lugares tem franquias no México, em Londres, não sei o quê, que existia um mito de que tipo, quase que fosse um lado negativo, assim, uma sombra que perseguia todos os apresentadores, que depois da morte de um, todos iam morrer. E por aí, enfim, disseminou um fake news a respeito da morte desse cara, e demorou-se, eu acho que 3 meses para descobrir onde que tinha brotado a primeira informação que esse rapaz tinha morrido. 3 meses para descobrir a origem do fake news, da morte do rapaz. E assim vai. Então, qualquer fake news hoje, qualquer notícia, ela envolve, né, um trabalho de investigação tão profundo que às vezes pode demorar esse tempo todo, 3 meses e tal. Então, acho que meio respondendo, acho que é o que você pergunta, como que dá, né, para você sobreviver ou manter um jornalismo bem feito com essa ameaça e tal, investindo justamente em apuração bem feita, em bons profissionais, honrando muito. Não é à toa que a faculdade de jornalismo é uma faculdade de jornalismo de 4 anos de estudo. O cara estuda ali todas as ciladas possíveis, como apurar uma boa informação, como não cair, ouvir o outro lado, não mergulhar, né? É a cartilha básica. Eu achei legal você falar conteúdo, jornalismo e não conteúdo, porque hoje se propaga muito isso, né? Todo mundo se coloca como um produtor de conteúdo, mas nem todo produtor de conteúdo é um jornalista. Exato, acho que é diferente, né? E esse é até eu vou ainda botar um pouquinho mais de pimenta nessa.
por exemplo, hoje você vê uma revista de negócio, a principal revista de negócio do país, quer dizer, hoje faz parte de um grupo econômico que tem total interesse naquele tema, né? Assim, né? Isso é jornalismo? Eu acho que quando transparente é. Eu acho que o problema é não tornar transparente que você tem algum interesse comercial por trás. Eu gosto de trabalhar com essa transparência. Se é um conteúdo feito com objetivos comerciais por trás, que traga ali... os Estados Unidos faz muito bem isso. Até em relação a posicionamento político, né? Bias, como eles falam, né? O New York Times coloca, é um jornal republicano. Tá lá, para quem quiser ver. Então, quando tem época de corrida eleitoral lá, você sabe que ele tá sempre inclinado à esquerda deles lá, sei lá, né? E eu acho que um conteúdo de marca, um conteúdo com fins comerciais, talvez é honesto para quem lê, que minimamente esteja ali, conteúdo patrocinado, apoiado por, com intenções, enfim, tem lá, a gente usa, né, patrocinado, publicitário, apoiado, porque daí você também, né, é complicado, por exemplo, um veículo de economia ser apoiado por uma empresa de investimentos, por exemplo, porque você está direcionando o investimento do leitor para onde você quer que o cara vá, né? Esse é o ponto. Eu acho que assim, para outros veículos, eu acho que até um pouco menos, né? Acho que o impacto talvez seja até um pouco menor. Mas, por exemplo, uma revista econômica por um grupo de investimento, assim, eu sei que é uma... Mesmo que tenha o disclaimer, né, tudo, mas eu acho que quantas pessoas vão olhar o disclaimer e quantas pessoas vão absorver aquele conteúdo como se fosse notícia factual, né? Sem interesse, quer dizer, é uma coisa, acho que é uma linha muito tênue, né? É um ponto, assim, bem... que eu acho que não arranha a imagem de jornalismo, muito pelo contrário, acho que o jornalismo bem feito sempre está aí e prova, né, tudo que a gente vê hoje, como é importante, mas... Algumas questões, por exemplo, eu acho que um econômico, onde o cara pode escrever sim, ele pode botar mais coisas na cor da caneta, de acordo com alguns interesses, é mais complicado, né? E eu acho que aí você me faz lembrar que talvez a gente precise investir no leitor. Discutiu-se muito na época dos fake news a necessidade de incluir uma disciplina no ensino médio, por exemplo, para que o aluno, o estudante, para que você forme uma camada de leitores mais crítica, que ela não seja um leitor que acredita em tudo que lê, e que é um leitor que desconfia. É um cara que consome conteúdo, seja ele digital, principalmente digital, e fala assim, opa, mas espera aí, a história de inteligência artificial. Você lembra que aquela história do Papa com uma japona, um casaco de nylon, né? O cara tem que pensar, mas será mesmo que o Papa Francisco usaria um traje tão descolado e moderno quanto esse, ou se ele toparia, né, desfilar numa passarela usando um casaco desse? Não, as pessoas compraram e imediatamente começou a se disseminar que o Papa estava usando aquele casaco, nem sei de que marca que era. Então, assim, você só consegue fazer o cara desconfiar se você treina ele a desconfiar, né? É quase que uma necessidade hoje de se mudar os currículos escolares para incluir análise crítica sobre os meios de comunicação. Está tão presente na vida das pessoas, né? Informação vinda, assim como análise de dados, né? Esse cara que saber analisar dados, é quase que uma questão de sobrevivência hoje em dia. Você estar preparado para... Eu concordo em gênero e grau. Eu acho que vale muito mais potencializar, exatamente, trabalhar esse espírito crítico, do que ficar criando regulamentações que podem ser burladas ou não. Agora, quando você prepara a ponta, né, o receptor daquilo, eu concordo em gênero e grau. Assim, né, e eu acho que a gente teria, inclusive, que abandonar
a palavra formador de opinião, que eu odeio. Como é que você forma opinião? Você não forma, né? Você tem que dar indícios para que ela crie e forme a sua própria opinião. Como é que eu vou formar a opinião de alguém? Né? Quer dizer, olha como os vícios que estão meio intrínsecos, até na indústria de comunicação, né? Olha, isso aqui nós formamos opinião. Quer dizer, é assim, a gente nem percebe o que essa frase quer dizer, né? Assim, né? Mas eu concordo, assim... Esse conceito até cair por terra, né? Justamente por isso, não tem mais o formador de opinião, é até arrogante a pessoa se colocar, nós somos os formadores de opinião. Não existe só uma opinião, existem várias, né? Eu acho que a graça, a beleza é justamente você formar a sua opinião em várias opiniões diferentes. Eu te ouço outro, leio aqui, tenho a minha própria opinião. Tudo bem que você está colaborando para formar a opinião de alguém, mas não dá para acreditar um único interlocutor, um único emissor. Por isso que eu estou falando que o McLuhan estou retomando ele aqui, porque eu vim... Porque é isso, né? Ele fala emissor, né? Tipo, aquele cara que propaga a notícia, o meio de comunicação frio, quente. Será que isso caiu por terra? Vale ir atrás das origens, né? Das origens, né? Que eram os hackers do passado. Exato. Eu lembro que teve eu li uma revista New Yorker há muito tempo atrás, nossa, faz 20 anos atrás, e tinha uma crítica do CD do Tom Zé. De um lado, porque eu odeio o CD, do outro, porque eu adoro. Achei maravilhoso. Assim, ó, up to you. Faça a sua... Ó, ele deu um cara que odeia e um que adora. E eu falei assim, faça seu juízo de valor. Eu achei maravilhoso aquilo lá, né? Eu falei, putz, se fosse mais assim, né? Quer dizer, dando para as pessoas a opção, né? Os dois lados da moeda, para que ela crie a sua própria opinião. E por falar em opinião, mano, eu queria, assim, um tema que não dá não dá pra não falar, que é os influenciadores, né? Essa grande moda dos influenciadores, agora estamos chegando aos nano-influenciadores. Eu queria saber, nesse contexto da comunicação, como é que você enxerga esse crescimento grande, assim, né, dessas, assim, não só do lado dos influenciadores, do macro e desses micro-influenciadores, assim? Eu acho que, assim, o influenciador, ele nasce, né, eu me lembro na época dos blogs, né, a primeira vez que eu ouvi falar, né, da presença do influenciador eram blogueiros que eram autônomos, que tocavam o seu próprio veículo, montaram uma página de blog e passaram a ser convidados para cobrir, dar a sua opinião, fazer, por exemplo, vai numa junket, assiste a um filme e depois publica ali a sua opinião, ouve um CD na época e escreve e tal, enfim. Quando nasceram os influenciadores, há, sei lá, um tempo atrás, 15 anos atrás, eles incomodavam os jornalistas, porque era uma coisa assim, puxa, como é que você dá espaço, um furo para um blogueiro e não dá uma capa para um jornal, né? Às vezes a coisa foi mudando, né? Tipo, era muito mais eficiente você oferecer em primeira mão, uma notícia para um blogueiro que falava exclusivamente para o fã de cinema, do que você reservar essa informação para um jornal que falava sobre tudo, política, economia, né? Então, acho que o influenciador, ele nasce porque, primeiro, ele falava muito especificamente com um público muito específico, que tinha uma afinidade. Ou ele gostava de cinema, de música, ou de carros, ou de doces. E assim, eu acho que o influenciador, o que está por trás dele é isso. Ele fala muito bem sobre um determinado assunto. Ele é muito especializado. E tem o seu lado legal, porque o cara, ele mergulha tanto naquele assunto, porque é óbvio que ele consegue ser a melhor opinião, porque ele só vê aquilo, né? Agora, você acha assim, mano, que, por exemplo, alguns veículos, né, vamos lá, eu sou um filho da Abril, né, eu fiquei 10 anos lá, então eu percebi, assim, por exemplo, a Capricho era praticamente a irmã mais velha das meninas, né, então elas mandando carta, o que eu faço, o que eu não faço, etc. Você acha que, assim, os grandes veículos perderam um pouco a mão, assim, de não abraçar um pouco alguns pequenos, vamos supor, a Capricho era o exemplo que ela poderia ter várias blogueiras da Capricho ali, ou elas
se afastaram? Como é que você acha que foi esse... Nessa, é o que você falou, né? No começo tinha um pouco de preconceito, né? Eu lembro que até depois apareceu o Huffington Post, né? Da Ariana Huffington, né? Que daí criou também um divisor de águas, né? O que era blog consistente, o que não era, né, consistente. Então, o que você acha mais ou menos dos grandes veículos com relação a esse crescimento aí? Olha, eu acho que a Capricho é um bom caso, né? A Capricho é talvez o primeiro exemplo de veículo de nicho, uma marca editorial, e que deveria ter sido encarado como uma marca editorial. Hoje a gente fala disso. É um veículo tão nichado, falava tão bem com o público-alvo dele, que era jovens de, sei lá, de 10 a 16 anos, né? Um range ali da adolescência, trazendo todas as aflições, pondo em pauta todos os medos e discussões. Muitas pessoas consumiram Capricho e tinham a Capricho como se fosse a irmã mais velha que não tinha, o diálogo com a mãe que não conseguia ter, porque escrevia lá para a carta da redação dúvidas sobre sexualidade e tal. A Capricho cumpriu muito esse papel. E eu acho que ela teria sobrevivido, não sei se a Capricho ainda é viva, acho que não, né? Acho que não tem mais Capricho. Mas assim, porque ela foi a pioneira desse veículo do nicho. Eu conversava e tal. Que depois da Capricho surge? Surge, por exemplo, a Kéfera. Lembra dessa influenciadora? Uma das primeiras a falar com os jovens, com a jovem menina, não sei o que, né? Ela tomou um pouco esse lugar, mas esse lugar ele nunca vai deixar de existir. Alguém precisa fazer esse papel. Por um tempo foi a Capricho, hoje foi a Kéfera e agora são várias Kéferas, outras meninas que estão ali tirando dúvidas, ajudando adolescentes a se entender. Então, acho que assim, a gente, por um tempo, se colocou nessa arrogância, né, que o veículo... ele era único, e teve que engolir hoje a multiplicidade. Muitos veículos, muitos influenciadores fazem esse papel. É interessante, assim, ou seja, a curadoria sempre vai existir, a forma que talvez mude, né? Exatamente, a curadoria, ou seja, sempre essa menina de 12 a 13 anos vão ter questões, né, de pessoais, né, sexualidade, que ela vai ter que dividir com alguém. Então, se vai ser uma revista, se vai ser uma blogueira, se vai ser, né? É isso. Perfeito. Eu não costumo, assim, pensando aqui, acho que o papel dos influenciadores, a beleza deles é que eles atacam um nicho. É claro, tem influenciador que o que eu não gosto do influ, que às vezes o cara é muito vendido, né? Às vezes não, na maioria das vezes, né? Ele faz para poder rentabilizar, para poder sobreviver, ele faz pactos comerciais que são descarados ali. Então, não é que a influ vai falar para a menina sobre espinhas no rosto de um jeito honesto, sincero. Não, geralmente ela tá lá de mãos dadas com uma empresa que vende sabonete facial e que vai ajudar, e ela tá ganhando um dinheiro por trás. Então tem isso, né? Esse que é o lado, assim, né? Que você desconfia ali do influenciador, né? Que é assim, putz, ele tem rabo preso com uma marca, ele só tá falando isso porque ele tá ganhando dinheiro dessa marca. Então, a corrupção ali, o desvio do papel do influenciador acontece aí, a partir do momento que ele estabelece pactos para ganhar dinheiro e sobreviver. Teve o caso lá da Blaze, né? O jogo do aviãozinho, que o Fantástico muito bem noticiou, investigou e tal. O cara tava ali, vendido, ele nem sequer colocou, refletiu que aquilo podia ser prejudicial, viciante, podia trazer algum malefício para a pessoa. Ele estava a fim de ganhar uma grana e só.
É mais um motivo daquilo que você falou no início, da importância de que as pessoas criem esse senso crítico, né? Vai ser para tudo, né? De notícia até uma ação comercial que fica escamoteada que não dá para perceber se era. É, exato. E as redes? Como é que você vê assim, hoje assim, o impacto das redes? Óbvio, né? Não precisa nem falar do que acontece na vida das pessoas, mas assim, por exemplo, a diferença entre as redes e o portal, o que hoje... que eles se traem, se complementam? Como é que é hoje o posicionamento dos dois juntos? Assim? As redes, você está levando o seu conteúdo para onde as pessoas estão, né? Existe hoje um balé, né, de redes. Então, uma hora o Facebook estava lá em cima, agora o Facebook já deu lugar para o TikTok... E o Instagram tá ali nesse meio, agora tem o WhatsApp, os grupos de transmissão de notícia. O portal é um jeito antigo de você navegar, mas é uma âncora, né? A bem da verdade, é o porto seguro. Quando tá tudo ruim, você não sabe onde você vai, porque você tem isso também, né? São tantas informações, que eu acho que o portal presta um ótimo serviço de curadoria. Se deu tela azul para você não sabe o que, entra no portal. Lá você vai se achar, lá você vai saber qual é o assunto principal do dia, qual é o assunto de entretenimento principal do dia. A sua bússola. Você pode nem ficar muito tempo ali no portal, dali você vai para outros lugares. Porque é muito difícil hoje em dia, por causa dos algoritmos, o excesso de informações que vêm de todos os lados, até dos seus amigos, né? Você tem amigos seus, grupos que ficam te mandando. Chega uma hora que você quer pegar um copo d'água e falar, bom, vamos respirar, o que é importante hoje? Vai para um portal. Vai para um jornal. Eu cogito até voltar a receber em casa o jornal físico ultimamente, porque é um conforto tão grande alguém te pautar ali, você abre o jornal, lê o editorial, lê a opinião, se tem um guia, um caminho. Então, eu não sou... Obviamente, trabalho no portal, o Terra tem... a gente fala muito sobre isso. A curadoria para nós é muito preciosa. A gente tem o compromisso de oferecer aquilo que é importante para você saber no dia. Perfeito. Você acha que, assim, falando até esse exemplo do jornal, que você gosta de receber em casa, eu também gosto de revista, sou fascinado em revista, mas eu acho que são meios, posso dizer, um pouco preguiçosos com inovação, né? Eu acho que, por exemplo, uma revista poderia ter hoje, é super factível, não é caro, projeto de realidade aumentada numa revista, eu poderia ter uma revista L e na última página um desfile na sexta-feira ao vivo. Hoje a tecnologia permitiria tanta coisa da integração de meio impresso com inovação e eu vejo pouco a indústria nesse sentido. É mais fácil falar que a revista está caindo e ela jogar a toalha com relação a atrair essa nova geração através de interatividade e de outras coisas, né? Então, o que você acha disso aí? Você acha que, por exemplo, esses meios é mais fácil falar que vão morrer do que se tentar criar e atrair esse novo público? Eu acho que você falou a palavra certa, preguiça, né? A inovação nos meios de comunicação, nos veículos, ainda passa longe, né? Acho que inovação é a profissão do futuro, assim. Você trabalhar, repensar, quebrar o establishment, tentar estudar as formas de consumo. Se não fizer isso, você não vai sobreviver. Então, se você vê, o ensino está se reinventando. Hoje, aquele professor que domava um grupo de 30 alunos numa classe por 6 horas, né, durante o período escolar, ele não consegue mais, não existe mais isso, porque é um jovem já muito estimulado, ele já chega com muitas informações, aquele professor que vai passar ele tem que trocar, ele tem que fazer grupos de trabalho, outro formato, né, para poder passar e para que esse jovem se interesse
por estudar, por aprender. E o veículo de comunicação deveria passar por essa revolução. Os gestores de veículos de comunicação, tipo tradicionais, eu acho que o New York Times é um ótimo exemplo. Eu acho que ele investe muito em infográficos, em matérias interativas. Ele puxa também o assinante do New York Times para essas experiências imersivas, realidade aumentada. A área de inovação do New York Times é fantástica, é imensa. Eu acho que ele é um exemplo bom a ser seguido, porque ele não abriu mão do seu core, que é apurar com responsabilidade, trazer em primeira mão boas notícias e tal, ou seja, jornalismo puro ali, só que com esse pé nesse outro leitor, esse leitor que cresceu. A gente já tá com uma geração de leitores que cresceu com digital. Quantos anos tem o Facebook? 20? É isso aí, Né? Eu acho que 16 ou 20, eu tava vendo uma coisa assim, é uma geração já que cresceu com as plataformas, sua pergunta, né? Que já cresceu numa plataforma que hoje não tem tanto protagonismo quanto já teve, mas tá aí ainda, tem muito consumo de Facebook, a gente distribui, leva muito a sério a distribuição de conteúdo no Face, porque ainda tem um público lá que se pauta por... Não basta falar de inovação, né? Tem que fazer em casa, né? Eu lembro que até eu falando que eu tenho um filho de 16 anos, eu fico pensando assim, se ele tivesse uma National Geographic na mão, onde com realidade aumentada ele visse as cachoeiras, que com certeza ali é interativo, e aquilo pode ser um negócio muito legal, né? Mas é que eu acho que é o que você falou, né? Não precisa ser tem que ser né? Manter o alicerce de bom jornalismo, ao mesmo tempo flertar a inovação e pensar como é que eu consigo construir o leitor, o usuário do futuro, né? Não adianta eu falar para uma outra geração. Pô, tem uma geração chegando, né? É isso que você falou mesmo, o usuário do futuro, né? Quem é o leitor que vai consumir jornais e revistas, né, no futuro? Como é que ele está aprendendo a lidar com a busca da informação verdadeira, a ter critérios, senso crítico, opinião? Isso tudo não vai mudar. Não, uma pessoa com crítica, com opinião, isso daí é a essência do ser humano, né? Um profissional de sucesso, ele invariavelmente é um cara crítico, não é? Exatamente. Ele inquieto, é reflexivo, né? Inquieto, né? Inquieto, com curioso. certeza. Exatamente, concordo. O Abílio Diniz, agora que morreu, teve muita retrospectiva sobre a capacidade de reinvenção dele. Eu nunca tinha botado muita atenção na trajetória do Abílio Diniz, acabei me deparando agora com a morte dele. Pô, ele é um cara interessante, sim. É um cara que se reinventou, que trouxe o protagonismo para essas pautas de longevidade, bem-estar, numa empresa de varejo. Na época que ele fez isso, foi inovador. A empresa de varejo estava preocupada em vender. No caso dele, como dizem, né, produtos de alta frequência, né, de consumo de alta frequência, sabão em pó, arroz, feijão, não sei o quê. Ele era do Pão de Açúcar. Só que ele começou a trazer essas questões na mesa sobre qualidade de vida na corporação, longevidade. Um cara que se reinventou, né? Enfim, só para dar um exemplo da importância que a gente tem de ser inquieto, questionador. E isso é um treino. Não é? O cara nasceu com o DNA da inquietação, da curiosidade. Não, você transforma seu filho num cara crítico. Ele ouvindo você em casa, ele ouvindo você questionar a notícia. Engraçado, assim, com meu filho, especificamente, a gente teve uma discussão, né, sobre NFT e sobre inteligência artificial, e ele é
totalmente fala sobre copyright. Você fala assim, eu acho absurdo o que fazem. Assim. É legal essa crítica que ele tem de segurança dos copyrights, né? Você fala assim, por que o artista... ele questionava muito os NFTs com relação à especulação, né? O quanto que a especulação, o quanto que efetivamente aquilo vai valorizar mesmo o artista real e o quanto que... Quer dizer, eu achei legal só a discussão. Pra mim, independente, não tinha solução. Era muito mais... A discussão, pra mim, valeu muito mais a pena. Ele refletir, Ele refletir. Né, ele fala assim, pai, mas assim, pai, você acha que esse macaquinho vale 5 milhões? E eu não tô aqui defendendo nada, mas eu queria só ver até onde que ia, né? Você acha que esse macaquinho vale 5 milhões de dólares, assim, né? Pô, e questionando, né? Eu acho interessante promover isso, né? Eu acho que assim, isso eu acho que os pais deveriam fazer mais, assim, de não delegar, né, para as redes e começar a ter um pouco mais essas discussões em casa, né, de discutir temas, né? Talvez eu acho que o nosso desafio como pais hoje é formar indivíduos críticos, perguntadores, ajudar eles a fazer perguntas. Acho que o grande pulo do gato é ensinar a importância de perguntar. A gente não sabe sobre tudo, nem vai saber e assim... Até porque é tão acelerado hoje em dia, você vê essa pauta da inteligência artificial, uma pauta complexa, né? Sobre direitos autorais. Eu estava conversando com alguém outro dia que me falou que até a Idade Média, no século XVIII, não existia direitos autorais. O artista fazia lá, nem assinava. Isso daí veio por algum motivo... Depois do século XVIII, tem lá, se a gente fizer uma busca, como surgiu os direitos autorais. Você vai ver, tem a história lá, que por algum interesse comercial, alguém tinha algum interesse do que meramente ser reconhecido. E aí, será que a discussão da inteligência artificial é só sobre você romper os direitos autorais? Qual que é o prejuízo o que ela traz? Ela traz só um uso indiscriminado da sua arte, do seu texto, da sua foto, através do Midjourney. Você usou um pedacinho de uma foto que você fez com um pedacinho da outra, e eu deveria remunerar as pessoas por esse Frankenstein. É sobre isso que é a nossa discussão. Esse é o grande problema da inteligência artificial? É uma discussão maravilhosa, assim, na recriação em si, exatamente, a recriação, eu posso fazer uma nova leitura sobre um quadro do Dalí. E aí, aquilo é arte ou não é arte? Essas já foram discussões que a gente já teve aqui, inclusive, né? Eu tô quebrando, né, o direito do Dalí de ser o dono dos relógios lá derretidos, se eu colocar, do Da Vinci, por o sorriso da Mona Lisa, enfim. Ou a música, né? O cara consegue hoje fazer uma música com póstumo, né? O cara já morreu, sei lá, pegar uma letra, colocar numa voz, né? A gente tá num momento assim que eu acho que é até um pouco o nosso papel aqui, discutir um pouco esses dilemas, né? Assim, né? Os vieses, né? Pode, né? E a gente, no mínimo, não deixar tudo rodar, né? Deixar tudo a Deus dará. Tem um pouco de discussão, até, por exemplo, a gente tem até um painel que a gente estava querendo fazer em escolas para saber, assim, o que pode e o que não pode, né? Até onde que vai? Até onde que poderia usar? Até uma realidade imersiva dentro de uma escola, às vezes até com uma realidade aumentada num livro. Por que não se gera uma experiência legal e que na verdade não é um escape para alguma outra coisa? Quer dizer, tem muita coisa, acho que a tecnologia vem numa velocidade tão grande que talvez falta um pouco essas discussões, assim, um pouco, sabe? De botar todo mundo numa roda e vamos discutir um pouco mais, né? Assim, né? Para onde que... Porque se deixar tudo a Deus dará, a gente não sabe, né? Quer dizer, onde que a gente vai chegar, assim, também, né? Assim, não... Não, total. Você me lembrou uma coisa legal. A música talvez seja o meio, sei lá, a arte mais preparada, porque faz tempo que ela sofre os samples, por exemplo, o pedacinho de uma música, o trecho de outra, não sei o quê. Isso já acontece na música há muito tempo. Agora, por causa do ChatGPT, esse tipo começou a afetar a produção literária, textual, e, por causa do Midjourney, a produção visual, mas de um procedimento que já acontece na música. O sample da música já é uma realidade assumida, os rappers usam muito desse recurso. Será que não vai surgir um escritor maravilhoso
que usa essa colcha de retalhos através da inteligência artificial, ChatGPT, ou um artista visual, esse eu acho que está quase chegando. O artista visual maravilhoso, que você vai pagar um pau, só que ele faz tudo por Midjourney. É o cara que manipula melhor os prompts e tal. DJ. O DJ é outro cara, né? O DJ não é isso, né? É o cara que consegue fazer um retalho e cria uma coisa original partindo de coisas autorais. É muito louco, né? Mas eu acho que assim, a gente teve até uma discussão legal com a Paula Martini, que ela é ex-head de inovação do Museu da Manhã. E a gente tava falando sobre isso, né? Os copyrights, e copylefts, que é mais ou menos isso, né? Que assim, como é que você joga tudo, pô. Aí, ó, tá aí, meu. Vocês... Tá dado, né? Tá dado. O quanto que isso também não valeria. Quem é o melhor do left, né? Quem é o melhor que faz... Maravilhoso, essa é uma bela pauta. Né? Mano, eu queria agradecer muito a presença aqui. Acho que foi um, super craque aí do jornalismo e tô super orgulhoso aí de tê-la aqui no Future Hacker. E queria que você deixasse as considerações finais aí. André, obrigada. Acho que a gente tem que discutir cada vez mais sobre esses temas. Foi bem gostoso estar aqui, refletir com você de um jeito leve, de um jeito solto. Você vê, só nesse papo já surgiram vários outros desdobramentos que merecem a nossa atenção, nosso café mesmo, porque parar, né, a nossa rotina para refletir, eu acho que é a coisa mais rara, né? E que você consiga promover momentos como esse mais vezes. Não só através de um papo entre nós, assim, duas pessoas, mas debates, eventos, que de fato façam as pessoas pararem um pouquinho e refletirem sobre o momento delas. Perfeito, vamos filosofar agora, não é para filosofar no futuro, é aqui, agora, presente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Mano Pereira aqui no Future Hacker, muito obrigado por vocês. Future Hacker. Life. Path. Future.